Um bom dia, espero que estejam bem. E vamos iniciando a nossa aula de hoje. Como eu havia dito, nós falaremos sobre pilhas e baterias e corrosão de metais. Ok? Não precisa colocar não, tá? Não precisa mandar o nome por mim não, tá, gente? Eu tenho um esqueminha aqui que eu vejo quem está presente. Ok? Bom, nós vamos falar então sobre tipos de pilhas e baterias e também sobre corrosão e proteção de metais, tá? Meu nome é Frederico Bastos, é um prazer. Bom, disposto aqui rindo. Bom, a primeira coisa que eu queria comentar, o que difere de fato uma pilha e uma bateria? Né? Basicamente, é o funcionamento. Né? As pilhas, elas não são recarregáveis, enquanto que as baterias podem ser recarregáveis. Tá? A gente tem dois grandes exemplos no dia a dia, né, de recarregáveis, que é o caso dos smartphones, e também das baterias de automóvel. Né? As baterias de hoje, elas são semelhantes a essa que está representada aí. Tá? E o que nós temos, basicamente? Eu tenho pilhas ligadas em série. Tá? Nas baterias convencionais, são 6 células. Ok? E essas células, cada uma delas produz 2 volts, como são 6. Essas baterias, em média, grande parte delas para veículos automotivos comuns, né, populares e tal, você tem uma bateria de 12 volts. Né? Essas baterias, elas são basicamente feitas de chumbo, né? E o chumbo, ele é o eletrodo, óbvio, né? E ele está embebido em soluções de eletrólitos ácidos, né? Nas baterias atuais, esse eletrólito, ele é um eletrólito pastoso barra sólido, né? É uma pasta, um pó que tem essa função, essa ação, né? Nas baterias antigas, né, até final da década de 90, enfim, início dos anos 2000 também, nós tínhamos as baterias de chumbo ácido, né, ou chumbo sulfúrico. Essas baterias, elas tinham o eletrólito líquido. Né? Nessas baterias, assim como a reação que acontece nas recentes, o mecanismo de reação é o mesmo, né? Nós temos o chumbo, que é o eletrodo, perdendo elétrons para essa solução. Né? Esse chumbo ele é convertido em hidróxido de chumbo, em sulfato de chumbo, né? E você tem a produção da carga elétrica. Né? Essa carga é utilizada pelo veículo em praticamente todas as suas atribuições, né? De ligar o motor de partida, a som, a iluminação, enfim. E quando essa bateria, quando você liga o veículo, né, basicamente a bateria, a função dela é de colocar o veículo em funcionamento, né? Quando você se desloca, o veículo ele tem alguns equipamentos, né, algumas partes que fazem com que a recarga dessa bateria ocorra, né? Ele converte energia mecânica em energia elétrica, que vai então fazer com que essa reação química da bateria, que iniciou lá no eletrodo de chumbo e foi até a parte da produção de fato da energia elétrica lá nos cátodos e tal, essa energia, essa reação, ela passa para o seu reverso, né? Formando novamente o eletrodo ânodo lá no início. Né? Essa reação nas baterias, ela dura um bom tempo, né? Essa bateria ela tem uma vida útil relativamente grande, né? Se você, por exemplo, alguém já deve ter feito isso, de deixar o carro ligado, só ligado na chave, né? E deixar... Não, isso é meramente ilustrativo, Vitor. De fato, elas são em série, né? São pilhas em série, tá? Mas o funcionamento não interfere, de forma geral, não se interfere muito dessa maneira. Elas são pilhas, é uma pilha em série, né? São pilhas em série a bateria,
mas isso não interfere na produção de voltagem, né? É o mesmo que você pegar várias pilhas e ligar elas, né? Então, o jeito que você coloca depende do mecanismo do sistema. Então, isso não interfere em nada, tá? Quando você deixa o veículo ligado só na chave, você deixa o som ligado, por exemplo, né? Ou o ar-condicionado. Aí, depois de um tempo, você vai tentar ligar o carro, a bateria, né? Tem que recarregar a bateria com a fonte externa, né? Esse tipo de processo, né? Ele ocorre porque a bateria, ela descarrega, né? Quando a bateria descarrega, você tem que recarregar ela, porque senão essa reação, antigamente o pessoal falava que a bateria colou, né, isolou. Hoje isso não acontece, mas você pode descarregar a bateria, sendo necessária a recarga, né? As baterias mais antigas, elas eram até mais perigosas, porque como você tinha um ácido líquido, né, numa solução aquosa, esse ácido ele poderia vazar, poderia causar acidentes, né? Essas pilhas de hoje, a principal diferença é essa, é a questão do risco associado, né? Como essas baterias são secas, né? Você não tem essa porção aquosa, então o risco é menor, certo? Bom, acho que eu precisava falar sobre baterias de veículos, eu falei. Pilhas do nosso dia a dia, né? Vou falar sobre as mais comuns, que é a de Leclanc, ou pilha seca, né? E também sobre a pilha alcalina. A pilha seca e a pilha alcalina, o mecanismo interno delas é igual, tá? Você tem o cátodo, nesse caso aqui é o grafite, né? E você tem a pasta interna e externa, que vai interligar o cátodo ao ânodo, né? E no caso da de Leclanc, o ânodo é o zinco, tá? Esse zinco ele é protegido, ele é blindado geralmente por aço, né? Que já é a parte externa da pilha. E esse mecanismo produz uma quantidade de energia relativamente alta em um equipamento tão pequeno, né? E essas pilhas, tanto a de Leclanc quanto a alcalina, tanto a de Leclanc quanto a pilha alcalina, elas têm um funcionamento para equipamentos pequenos, né? Que não consomem tanta energia elétrica, entendeu? Bom, na pilha de Leclanc, o que nós temos? O eletrólito, ele é sólido, é essa pasta a qual me referi, né? Nós temos o cloreto de zinco aí, o hidróxido o cloreto de amônio e o óxido de manganês, né? Quando essa pilha para de funcionar é porque esse óxido de manganês ele se converte em um trióxido, ele passa de MnO2 para MnO3, tá? O NH4Cl ele vai agir como essa solução eletrolítica, né? Que vai transferir os elétrons do zinco para o carbono, tá? E no caso das pilhas alcalinas, né? Que são as mais comuns aqui nas Américas, né? A principal diferença é a solução eletrolítica. Cátodo, ânodo, o revestimento é a mesma coisa. Só que a solução eletrolítica aqui é diferente. No caso das pilhas alcalinas, nós temos como solução o hidróxido de sódio, que é uma base forte. Por isso o termo alcalino, né? Essas pilhas aqui, elas melam, né? Tanto que você não pode deixar essas pilhas num equipamento que você não consome, que você não utiliza, porque continua reagindo, né? Como o sistema está fechado, essa pilha ela pode vazar, né? As pilhas mais comuns, por exemplo, você pega a Duracell, a Rayovac, elas são um tipo de pilha seca, tá? Essas que no caso é aquela anterior, tá? Que é a pilha de Leclanc, tá? Pra vocês terem uma ideia, esse mecanismo ele é do início de meados, né, da metade do século XIX, né, de 1800 eu se não me engano é 65 ou 85, 89. Então é bem antigo a técnica, né? É lógico que na época você não tinha controles remotos, né? Mas o funcionamento, a técnica, né, a tecnologia, ela já é muito antiga, né? Ela é empregada há muito tempo, tá? Os tipos de pilhas mais comuns, né? É a 3A, que é a pilha palito, né? A AA, que é essa um pouco maior. Aí tem a C e a D, que são muito utilizadas em lanternas, né? Em equipamentos que precisam de uma porção um pouco maior de corrente elétrica. A média dessas pilhas, né? Tem essa A23, não sei se vocês já viram dela,
ela é utilizada em controles menores, tipo controle de alarme, controle de portão eletrônico, né? Enfim, em sistemas de segurança, usa demais essa pilha. E ela é cara pra caramba. A voltagem média delas é de 1,2, 1,5, 2,5 volts. Quanto maior a pilha, mais reações, mais ânodo e cátodo você tem, né, em material, então mais energia ela vai produzir, certo? Porque depende da concentração, né, da proporção molar. E tem essa de 9 volts, que é a PP3. Não sei se vocês já viram dela. Na minha adolescência, ela era muito comum, né? Em brinquedos, enfim, diversos equipamentos utilizavam-se. O pessoal chama ela de bateria, né? Só que ela também é uma pilha com um formato diferente. Por que o formato diferente? Porque ela tem uma voltagem um pouco maior. Vocês podem ver que ela é de 9 volts, né? Só que ela acaba rapidinho. Para quem já teve algum brinquedo na infância que tinha essas baterias aí, lembro o quão frustrante era ter uma pilha desse tipo aí num controle de carrinho, os meninos aí principalmente. Bonecas usam muito esse tipo de pilha e bateria também, esse tipo de pilha, né? Pilha e bateria. Mas ela tem uma vida útil muito pequena, né? Mas a principal aqui tem os dois polos, né? Para quem já viu uma pilha dessa vai lembrar. O redondinho é o cátodo e um que é mais um hexágono, um losango, não lembro, é o ânodo, né? Aí só conecta lá. Muitos telefones de hoje, esses telefones sem fio, as pilhas são desse tipo também. Voltagem é um pouco maior, então a vida útil também, se o consumo for baixo, né? A vida útil vai ser também maior. O que muda dessas pilhas, basicamente, é a voltagem, né? E a voltagem depende basicamente da quantidade de material e dos eletrodos que estão sendo combinados, né? Importante isso. Uma outra pilha muito comum no dia a dia é a pilha de mercúrio, né? Vocês já devem, obviamente, ter visto uma pilha dessa. Calculadoras, tipo a calculadora científica, relógios, principalmente, né? Aparelhos auditivos, enfim. Você tem muitos equipamentos que se utilizam dessa pilha, né? A diferença dela é que o eletrodo aqui é o zinco e o cátodo é o mercúrio, é um óxido de mercúrio, né? E grafite, é uma mistura. E você tem como solução eletrolítica o hidróxido de potássio e o óxido de zinco, né? Essas pilhas têm uma vida útil relativamente alta, né? A voltagem delas é baixa, tem pilhas dessa que são menores do que uma unha de dedo mindinho, muito pequenininhas mesmo. E a vida útil delas é alta, né? Levando em consideração o tamanho delas e a quantidade de material reagente que você tem. Mas lembra que o mais importante, né, é a questão do que você consome, da quantidade de consumo, né? Se você consome muito, a vida útil vai ser baixa. Se você consome pouco, a vida útil vai ser alta, né? Controles remotos, por exemplo. Controle remoto dura muito uma pilha, né? Um dado importante que eu queria falar, antes de passar para a próxima parte aqui, é a questão do nosso consumo de pilhas e baterias, né? Para vocês terem uma ideia, no Ocidente, de forma geral, a Europa e Américas e tal, a média de pilhas e baterias por ano, por pessoa, é de 5, de 4 a 5, é 4,6 o valor. Você pensa, só 4 pilhas, eu uso mais ou uso menos, enfim, para quem tem videogame, usa mais e tal. O consumo de pilhas é alto. Praticamente todos os equipamentos que a gente consome, equipamentos eletroeletrônicos, né, ou tem pilha ou tem bateria, né? Todo tipo de equipamento tem pilha e bateria. Desde teclados, a mouse, a HDs externos. Todos esses equipamentos têm fontes de energia. Eles precisam ter um mecanismo de reserva de energia elétrica, né, para o seu próprio funcionamento. É lógico que a vida útil desses equipamentos é alta, né? Se você comparar, por exemplo, se você pega uma pilha dessa daqui, eu acho que vocês já devem ter visto uma, ela é muito comum em controles de videogames e também em máquinas fotográficas, enfim. Essas daqui, elas são baterias, essa daqui especificamente, né? Essa daqui é a de níquel cádmio e a gente tem uma outra semelhante que é a de íon lítio. A gente vai falar daqui a pouco sobre ela. Ela tem o formato de uma pilha, mas ela não é uma pilha, tá? Ela é uma bateria. Por quê? Pilha não recarrega, né? Agora, bateria, sim, você tem a reação direta, que é aquela que produz a corrente elétrica, e essa energia vai ser utilizada. E você tem a reação inversa, a reversa, né?
onde você tem a formação do ânodo inicial, tá? No caso das baterias, a reação que acontece é essa. Na pilha, não. Você tem o início da reação e o final. O final é quando a pilha para de funcionar, tá? Deixa eu... Bom, quanto à bateria de níquel-cádmio, primeiro ela é recarregável, né? Você tem o níquel e o cádmio como eletrodos. Essas baterias têm uma aplicação muito grande em controles remotos. Se a gente pega essa tecnologia, ela é similar à tecnologia das baterias de celular, dos smartphones de forma geral, né? Para quem, vocês têm o que? Faixa de 16 anos, 17 anos, enfim. Há 15 anos atrás, a gente estava em 2005, né? Em 2005, os celulares já eram mais parecidos com o que a gente tem de tecnologia hoje, né? Mas se a gente pega, por exemplo, há 20 anos atrás, em 2000, né, você tinha os celulares bem maiores e as baterias também eram bem maiores, né? As baterias mais antigas, elas são basicamente semelhantes às baterias de hoje, questão de tecnologia, né? O que muda? O tamanho, é óbvio, e a carga, a capacidade de produção de energia. O lítio, ele hoje é o metal que é utilizado nas baterias, né? Ele geralmente é associado a um não metal, flúor, o iodo, o cloro, né? E essa diferença de potencial de oxidação, né, ou de redução, mesma coisa, faz com que a produção de energia elétrica seja alta, né? Aqui, esse caso aqui da imagem é uma pilha de lítio, essa é utilizada em marca-passos, né? Isso aqui foi um avanço, uma revolução muito grande na medicina, porque a disritmia cardíaca matava muito, até a década de 60, 70, né? E o pessoal tinha que fazer cirurgia sempre para poder trocar a bateria, que era bem maior, bem mais pesada. E na década de 70, uma revolução, essas baterias, essas pilhas, né? Equipamentos elétricos de lítio fizeram com que as pilhas reduzissem muito, né? Graças ao lítio, especificamente. Que ele, em materiais em proporções muito pequenas, você consegue ter uma produção de voltagem muito alta. Lembrando que o lítio é o metal com maior potencial de redução, né? Ele é o metal que tende a perder mais elétrons, ele é o metal que mais oxida, né? E você começa isso lá nos marca-passos. O marca-passo, uma pessoa, ela fica muito tempo hoje sem ter que fazer uma cirurgia. E, na realidade, essa parte é externa, né? Você troca, enfim. A vida útil aumentou muito e as pessoas passaram a viver mais graças a isso. Quando você pensa em baterias, né? Baterias de celulares, bateria portátil, mano, é mesmo. O Iago me perguntou da bateria portátil. É a mesma coisa. Não tem muito segredo, não. O negócio é o que eu estou falando a respeito dos celulares também. Acaba que vai chegar na mesma lógica. A questão é, o que mudou dos Nokia tijorola lá para os smartphones hoje, né? É o jeito que a bateria é feita. O que muda nas tecnologias? Você pega, por exemplo, qualquer coisa, véio. Bateria, por exemplo, as baterias mais antigas elas eram bem maiores, né? Computadores é um exemplo clássico disso. O que mudou dos computadores antigos para os de hoje? A tecnologia é a mesma. Os materiais mudaram um pouco, porque novos sais, novas cerâmicas foram sendo descobertas, novas ligas metálicas, né? Aquela questão do aquecimento que o Guilherme falava. Basicamente, o que mudou não foi a tecnologia, porque a tecnologia não muda muito. O que muda é o material. É qual material você está utilizando para poder produzir aquele processo, entendeu? Quando você pega os celulares mais antigos e os de hoje, a principal diferença é o material. Antigamente utilizava-se muito zinco e outros metais menos oxidativos, com poder menos que tendiam a perder menos elétrons. O lítio não. O lítio, você olhou para ele está liberando elétrons, né? Então, assim, o que muda principalmente é o tipo de material que você utiliza, né? E a maneira com que essa bateria é montada, né? Aí entra a parte de engenharia, a estrutura, os compartimentos e tudo mais. No caso das baterias de celular e essas baterias portáteis, mesma coisa. A principal diferença é o tipo de material que você utiliza e a maneira que esse material é organizado, é compactado para produzir um objeto que tem uma utilização mais prática, a praticidade maior, né? Mas fora isso não muda muita coisa. Os celulares de hoje, as baterias são muito boas. Pensando na quantidade de energia que um celular consome, só o simples fato de um celular estar ligado
dele tá desligado, igual tá aqui, tá no modo offline aqui, mesmo com o Wi-Fi ligado e tal, a bateria tá funcionando o tempo todo, né? Então você tem um consumo muito alto. Mas se você compara com celulares um pouco mais antigos, por exemplo, os celulares mais antigos, a vida útil das baterias era menor, devido a tudo isso que eu falei, né? E você tem também aplicação de softwares, de tecnologias nas baterias mais atuais que façam com que o funcionamento delas também seja melhor, né? As baterias mais antigas, o pessoal fala que viciava, né? O viciar das baterias mais antigas é porque ela, por exemplo, você punha lá meia recarga, você punha ele para recarregar 20 minutos, né? Aí a bateria, a técnica, a estrutura entendia que você tinha colocado ele para fazer um ciclo de recarga completo, né? Quando você fazia isso várias vezes, esses picos pequenos de carregamento, a bateria com o tempo ela parava de funcionar. A vida útil das baterias mais antigas era em média de 1.500 a 3.000 ciclos, ou seja, esse número de 1.500 a 3.000 recargas, né? Só que você colocar ele no conector e tirar, ele entendia como uma recarga. As baterias de hoje é 15.000, 20.000, né, recargas. É lógico que você não vai recarregar ele 20.000 vezes, mas se você for fazer o teste, ele vai dar em média isso, né? E isso para uso, para consumo, é lógico que a gente troca de celular. Eu tenho o hábito, pelo menos de 2 em 2 anos, trocar de celular. E a principal diferença, de fato, é essa questão da quantidade de cargas que a bateria suporta. Mas a tecnologia de baterias hoje, para praticamente tudo é igual, não tem muita diferença. É lógico que cada equipamento tem a sua função específica, né? Mas basicamente é tudo a mesma coisa. Tá? Bom, para a gente encerrar essa parte de pilhas, dos tipos, né? A pilha de combustível, ou célula de combustível, né? A célula de combustível, ela é uma coisa revolucionária, assim. É uma tecnologia que já é relativamente antiga, não é uma coisa que foi descoberta ontem, né? Você tem vários veículos de várias marcas esportivas, vou citar como exemplo a Pagani, a McLaren, a Mercedes-Benz, né? Existem diversas outras marcas, a Ducati também, que já trabalha em veículos, né, a utilização de células de combustível. Basicamente, como que funciona? Você tem absorventes, né? Esse material ele vem de um meio externo, ou então você tem um recipiente que tem, por exemplo, gás hidrogênio, enfim, um exemplo geral, né? E esse gás hidrogênio ele entra na região onde ocorre de fato a reação, a gente vai chamar de reator, né? Não é um reator nuclear, mas enfim, reator é onde ocorre a reação. E esse H2 ele é convertido no seu cátion, os átomos se quebram, né? E esses átomos de H, eles reagem com o gás oxigênio do ar, né? E essa reação, ela produz uma quantidade de energia muito alta, né? E essa energia, ela pode ser utilizada, ela é de fato energia elétrica, e ela pode ser convertida no funcionamento do veículo, né? Você tem que ter só um mecanismo externo de produção de corrente elétrica, geralmente é um motor elétrico. E você tem uma reação que ela não para de acontecer, né? Você tem uma reação, um motor que ele não para de produzir se ele tiver o reagente, que são substâncias que estão no ar atmosférico, por exemplo, né? Por que esse tipo de motor, esse tipo de bateria, né, de pilha não é utilizado, né, no nosso cotidiano ainda? Por que o Gol do meu tio não tem esse motor de célula de combustível? O principal responsável é a indústria petroquímica, né? Você tem a utilização do petróleo, o petróleo é a maior fonte de produção de combustíveis, né? Você tem uma indústria petrolífera muito grande por trás, muito forte. Você tem muita corrupção por trás disso tudo, não só aqui no Brasil, no mundo todo, né? E você tem magnatas, né? Alguns dos grandes milionários do mundo, trilionários, são pessoas que estão associadas à indústria do petróleo. Então acaba que todo esse sistema capitalista, né, por detrás disso tudo, nunca vai permitir que uma tecnologia que já está em utilização há tantos anos, há cento e poucos anos aí, uma indústria tão forte, né, ela não vai simplesmente abrir alas para uma nova tecnologia, né? Ela, pelo contrário, ela vai destruir toda e qualquer possibilidade dela própria quebrar, né? E é o que de fato acontece. Pelo amor de Deus, ninguém vem falar de motor de água, que isso não existe.
motor movido a água. Isso não existe. Isso aqui é outra coisa completamente diferente, tá? Mas o grande problema é essas tecnologias, como eu disse, essa tecnologia aqui, para quem já assistiu Homem de Ferro, vai lembrar um pouquinho lá, essa tecnologia aqui é antiga pra caramba, é da década de 40, 50, né? Mas por que ela não vai ser aplicada enquanto a gente, pelo menos, eu não vou ver esse tipo de tecnologia no nosso dia a dia, né? Porque você tem uma indústria petrolífera muito forte, né? Só vai começar a ter espaço no mercado esse tipo de tecnologia quando de fato o petróleo acabar, né? Isso não está tão longe de acontecer, né? Mas é complicado, é bem complexo você alterar o processo de um dia para o outro, de uma hora para outra, né? Bom, encerrando essa parte de tipos de pilhas e baterias, vamos falar um pouco sobre corrosão de metais, corrosão e proteção, tá? Corrosão, oxidação, enferrujamento é a mesma coisa, tá? É basicamente o processo de oxidação, ou seja, lá do NOx, né, a perda de elétrons, tá? Quem tem maior tendência de perder elétrons? Quando a gente lembra de tabela periódica, os metais, né? Grande parte do que a gente consome no dia a dia é metal. Estruturas, veículos, né? Enfim. Pra vocês terem uma ideia, só antes de falar sobre o valor, a corrosão é todo o processo onde ocorre a deteriorização do material, né, por meio de uma reação eletroquímica, tá? Que é o que acontece nessas reações que a gente tem citado aí nas últimas semanas, tá? 20% do ferro produzido no Brasil, e essa média de valor é para o mundo todo, é lógico que em alguns lugares vai ser maior, em outros vai ser menor, enfim, mas 20% do ferro que é produzido no Brasil, ele é feito para repor ferro que sofreu oxidação. Ou seja, você já tinha postes, estruturas que já existiam, e essa estrutura tem que ser reposta, porque aquele material sofreu oxidação, tá? 20%, ou seja, um quinto de todo o ferro que é produzido é para repor o material que estragou, tá? No Brasil, isso custa em média 25 bilhões de reais por ano, né? É um impacto muito grande no orçamento, de forma geral, tanto privado quanto público, né? O fenômeno de oxidação, ele não ocorre apenas com os metais, tá? Plásticos podem sofrer oxidação, são os polímeros que eu citei aí. O concreto pode sofrer oxidação e oxida muito, tanto que é uma das principais causas de desmoronamento de prédios, de prédios que caem, né? Rachaduras, enfim. E também a nossa pele, né? Todo o material orgânico ele sofre oxidação. As nossas células, a nossa pele, os nossos órgãos envelhecem devido à oxidação, tá? É a ação dos radicais livres, famosos, né? E também do gás oxigênio da atmosfera, da poluição, fatores como estresse, bebida alcoólica, cigarro, enfim. Todos esses fatores fazem com que a má alimentação, óbvio, falta de atividade física, fazem com que as nossas células oxidem, né? Então é um termo que tem uma utilização bem ampla, tá? Como é que acontece a oxidação do ferro, especificamente? É o mais comum, né? Quanto maior a tendência do metal perder elétrons, mais ele sofre oxidação, certo? Então, mais ele vai formar ferrugem. Alguns metais sofrem pouca oxidação. É o caso do ouro, é o caso eu vou citar no próximo slide, eu acho que é o titânio, a platina. Alguns metais tidos como mais nobres, tá? Como o ferro ele é muito abundante, a utilização do ferro é muito grande, tanto como eu disse, né, de estruturas a veículos e tal, a ação da ferrugem, os impactos da ferrugem, né, eles são muito grandes. Basicamente aqui essa gota de água representa a umidade do ar, tá? E essa umidade do ar, a água, né, de fato, a presença de umidade vai fazer com que o ferro metálico se converta no seu cátion, no seu íon, né? E a reação da umidade do ar com o ferro e o gás oxigênio vai formar, então, um novo material que a gente vai chamar de ferrugem, né? O que de fato é a ferrugem, né? Aí algumas peças enferrujadas. Alguém já comeu feijão com prego enferrujado? Uma delícia da culinária goianiense. Bom, o ferro, então, a reação de oxidação, né? Ele converte-se no ferro 2+, e tal. E a reação de redução do oxigênio, o oxigênio se converte em hidroxila, comeu, né, Iago? O Iago já comeu prego enferrujado. A reação que coloca prego enferrujado no feijão? Para poder aumentar a quantidade de ferro. Você ficar
forte. Por isso que eu cresci desse tanto. Comia tijolo, prego. Ah, nem, velho. Bom, vamos parar de falar de culinária, que tá dando fome. A reação global dessa reação é o ferro reagindo com o oxigênio e com a água, formando o hidróxido de ferro 2. Tá? Esse hidróxido de ferro 2 ele reage novamente com o oxigênio e com a água, e aí sim eu tenho a formação da ferrugem. A ferrugem é o hidróxido de ferro 3. Tá? Alguns autores chamam esse hidróxido de ferro 3 de óxido de ferro hidratado, tá? Que é o Fe2O3 vezes moléculas de água. Essas duas representações aqui. Então, o óxido de ferro hidratado é o mesmo que ferrugem, tá? Ok? Bom, quais fatores aumentam a capacidade de oxidação dos metais? Presença de ar e umidade. Então, no espaço, você não tem oxidação, porque você não tem nem oxigênio, nem umidade, né? E é o oxigênio que, de fato, causa oxidação. Outros gases também têm essa tendência, mas o que maior causa isso é o gás oxigênio, tá? E a presença de substâncias ácidas e de sais. Quando você tem essas substâncias dissolvidas em água, você tem elas na forma iônica, né? Então você tem a formação de cátions e ânions, e esses elétrons livres propiciam a formação de mais ferrugem, tá? Regiões litorâneas. Quem já conheceu o litoral, o pessoal que mora no litoral não compra carro usado litorâneo, né? Porque é latada, porque os veículos oxidam muito, veículos que vivem na orla, de fato, né? Postes em região litorânea, eles não são de metal, eles são de madeira, né? Por quê? Devido à ação da oxidação, né? Quando você tem a umidade do ar muito alta e além dessa umidade do ar você ainda vai ter íons dissolvidos naquela região, né? Com a concentração maior de sais, isso fode mais ainda o processo, tá? E a resistência à corrosão? O mais aplicado, né, em equipamentos cirúrgicos, aqueles alicates, colheres na sua casa aí, panelas, é o inox, né, o aço inoxidável. O que é feito para ter o aço inox? É uma película de níquel ou de alumínio, tá? Isso faz com que o metal, né, geralmente o ferro, né, o alumínio, enfim, ele tenha uma proteção maior à oxidação. O alumínio é um metal que oxida muito. O alumínio ele é desse jeito aqui, ó. Só que como ele reage com o oxigênio da atmosfera, ele fica fosco, opaco, né? Como eu disse, né, a platina e o titânio, eles são metais que sofrem pouca oxidação. Só que como a abundância deles é menor, então você tem esses metais sendo mais caros e eles não vão ser utilizados para tudo no dia a dia. Mas, por exemplo, para a sua reposição de, por exemplo, o cara perde o fêmur, ou perde aquele osso que interliga o fêmur à bacia, né? Eles utilizam uma chapa, uma placa de titânio. Quando o cara tem uma fratura de quebra exposta de ossos, eles colocam parafusos de titânio, porque esse material oxida menos, entendeu? Quando você tem metais diferentes, né, você tem a formação de uma pilha. Isso aqui é um negócio que a gente tinha comentado naquele exercício daquela mulher comendo papel alumínio, lembra? Bom, e proteção de metais, né? Eu vou tentar falar sobre a passivação do alumínio, que é basicamente aquele processo anterior. Você tem o alumínio, e esse alumínio ele é recoberto por outros materiais. A passivação, basicamente, é o processo de oxidação do alumínio. Por isso que eu falei, né, a questão. Eu estou até com um copo aqui, que é de alumínio e zinco. Vocês podem ver que ele não é brilhoso, ele é meio fosco, meio opaco, né? O alumínio não é desse jeito, ele é bem mais brilhoso, ele lembra muito a prata, mais brilhante, né? O azinhavre é um negócio interessante de citar. Conhece essa senhora aqui? Estátua da Liberdade? Isso aqui foi no ano que ela foi terminada de montar, lá em Nova York, né? Sabiam que ela foi produzida na França? Doido, né? E isso aqui é quando ela foi montada. Vocês lembram como é que ela é hoje? Ela é azul, um azul esverdeado. Isso por quê? É esse azinhavre, né? Que é basicamente a formação de óxido e hidrato de zinco na superfície do zinco. O zinco, quando ele não está oxidado, ele tem essa cor. Quando ele oxida, ele fica esverdeado. Tá? Eles já fizeram limpeza nela, mas ela sempre volta a essa cor. Ficou até bonito. Eu tenho muita vontade de conhecer, inclusive. O zargão. Deixa eu falar sobre a galvanização primeiro. A galvanização é quando você é um processo eletroquímico, é uma atividade, inclusive, que vocês vão fazer para a próxima semana. Pesquisa lá do livro, vou passar no. Eu não sei se foi nesse roteiro ou se vai no próximo. Mas você coloca os metais numa banheira com metal na forma líquida.
e corrente elétrica. Esse metal líquido ele se deposita na superfície dos metais. Então, por exemplo, joias folheadas a ouro, folheadas a prata, torneiras niqueladas, enfim, essas peças que são só folheadas a um metal, elas passam por esse processo. Isso não quer dizer que aquela peça é toda feita daquele material. Somente uma superfície, é como se fosse uma pintura feita por uma reação eletrolítica. Tá? Esse aqui é o processo de galvanização. É um processo elétrico, então, que coloca o metal na superfície do outro metal, ou plástico também ser feito, enfim. O zargão. O zargão é um esmalte sintético que ele é utilizado para pintar portões, peças de forma geral, para prevenir a oxidação. Essa camada, né, ela faz com que o material não oxide tão rapidamente. Tem o flandres, que são as folhas de estanho, né, que recobrem o aço nas latas, principalmente. Os navios utilizam metal de sacrifício, e metais de forma geral, né? O metal de sacrifício geralmente é o magnésio. Ele oxida mais do que o ferro. Aí ele fica desse jeito, tá? Esse navio aqui não tinha, né? Gente, é isso. Vai encerrar já, né? O metal de sacrifício é para proteger o metal, que é mais importante, tá? Da estrutura. Um abraço para todos, fiquem com Deus. Façam a atividade que eu passei para essa semana. Um abração, qualquer coisa eu estou disponível.